Olá, nono ano, tudo bem? Vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos fazer correção de atividade, tá bom? Então, primeiramente, pegue o seu livro didático, tá bem? E vamos lá. Só um momentinho aqui. Vamos lá, você vai abrir o seu livro, tá? Aqui nessa página que eu estou mostrando para vocês, a partir de figuras de linguagem, tá bem? Eu já gravei uma aula explicando o assunto para vocês. É um assunto tranquilo, é um assunto super legal de se aprender, principalmente para a galerinha que gosta da leitura, que gosta de literatura, né? Com certeza, em algum momento da sua vida, você já se deparou com um texto literário e aí você ficou pensando, o que foi que ele quis dizer aqui, né? E aí entram as figuras de linguagem. As figuras de linguagem, elas existem, elas são utilizadas em textos literários, perdão, justamente por elas colocarem, por elas darem, melhor falando, ao texto maior expressividade, maior sentimento, né? Maior, digamos, vida para o texto mesmo, né? Então, ela garante ao texto a conotação. É justamente isso que eu gostaria que você entendesse sobre esse assunto, né? É justamente esse sentido, né, fora do real, né? Então, eu sempre digo que figuras de linguagem, além de ser um assunto extremamente importante na língua portuguesa e literatura, a gente percebe aí que as figuras de linguagem elas são utilizadas pelos autores justamente por elas revelarem, por elas mostrarem essa particularidade de cada escritor, né, e tudo mais. Então a escolha que você vai fazer da figura de linguagem também vai ser muito importante para o que você quer expressar naquele texto, especialmente os textos literários, tá bom? Então vamos que vamos, meu povo. Vamos lá, figuras de linguagem, vamos fazer a correção. Ele traz uma definição bem simples, ó, do gramático Mauro Ferreira, né? Ele diz as figuras de linguagem mais significativas nasceram da intenção ou da necessidade que temos de dizer as coisas de maneira nova, diferente e criativa. O que pretendemos quando as utilizamos é principalmente surpreender ou impressionar nosso interlocutor e assim torná-lo atento e sensível ao que falamos ou escrevemos, né? Então, como eu falei, ela é uma escolha muito particular, muito opcional mesmo do escritor, né, da pessoa que está escrevendo aquele texto, né? O que é que eu quero repassar para o meu interlocutor? O que é que eu quero despertar nele? É óbvio que quando você faz uso das figuras de linguagem, você desperta nele, né, a criatividade, né, o novo, o diferente, o surreal, né, e tudo mais. A gente vai ver isso de forma mais aprofundada nas nossas próximas aulas, né? Inclusive ontem, para a galerinha que fez o estudo dirigido, meu Deus do céu, que poemas foram aqueles, gente? Pelo amor de Deus. Olha, eu fiquei sem Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu fiquei impressionada com os poemas que vocês me enviaram, gente. Meu Deus do céu, como vocês conseguiram fazer aquilo? Vocês estavam muito, muito inspirados. Que legal, vocês estão de parabéns. Continuem assim, tá bom? Acompanhe as nossas aulas, tá bem? Semana que vem a gente já volta para as nossas aulas online, mas as nossas aulas gravadas também são importantes. Então vá lá, assista, se você não entendeu o assunto, volta, né? Para você entender e acompanhar. Tá ok, meus amores? Vamos que vamos. Aqui para a primeira questão, ele diz assim: vou tentar aqui aproximar. As figuras de linguagem seriam um recurso interessante a um orador. Discuta essa questão com seus colegas e seu professor. Então, nesse momento, a gente não vai discutir, porque eu gostaria de ter a opinião de vocês, de saber o que vocês pensam sobre isso. Então, guardem isso, porque no nosso próximo encontro, na nossa aula online, semana que vem, a gente discute sobre isso, tá bem? Vamos aqui para esse trecho. A revista Exame elaborou um ranking com 10 discursos inspiradores de paraninfos, entre eles o de
Bonovox. Vamos lá. Deixa eu só ampliar aqui pra gente de Bonovox, tá bom? Leia-o. Com uma introdução digna de uma estrela do rock que sabe como levar uma multidão inteira à loucura, Bonovox, do U2, ensinou à turma de 2004 da Universidade da Pensilvânia que o mundo é mais maleável do que nós pensamos. Você não deve explicações para ninguém. Eu pensava que o futuro era algo sólido ou fixo, algo que você herda, um velho prédio para onde você se muda como as gerações anteriores, afirmou. Mas, segundo ele, esta ideia não é verdadeira. Segunda questão diz assim: para explicar aos formandos como costumava ver o futuro, Bonovox faz uma comparação. Transcrevam. Então, aqui, olha só como é que ele diz, né? Eu pensava que o futuro era, né, um velho prédio para onde você se muda como as gerações anteriores, né? Então, essa é uma comparação que ele utiliza no discurso dele, tá bem? Terceira questão: a comparação de Bono deve ser entendida em sentido conotativo ou denotativo? Por quê, né? Obviamente no sentido conotativo, pois o futuro não pode ser literalmente um prédio velho, né, galerinha? Então, futuro não pode ser um prédio velho, né? Então, é só no sentido conotativo, é só no sentido ilustrativo, né? No sentido figurado, tá bom? Vamos para a quarta questão. O recurso linguístico utilizado pelo cantor nesse trecho chama-se metáfora, né? Para interpretar seu sentido, é preciso fazer a seguinte operação mental. Aí ele vai explicar, né? O futuro era um velho prédio para onde você se muda com as gerações anteriores. Qual é o primeiro elemento comparativo que ele utiliza? O futuro. O futuro ele é igual ao segundo elemento comparativo. Velho, pronto, as gerações anteriores já se mudaram para ele. Características do segundo elemento comparativo aplicadas ao primeiro. Se o futuro é prédio velho para todas as gerações anteriores se mudaram, então o futuro já estava pronto e ultrapassado, né? Se ele é um prédio velho, presta atenção, se ele é um prédio velho, onde as gerações anteriores se mudaram, então o futuro ele já estava pronto e ultrapassado, né? Já estava ali à frente, prontíssimo, tá bom? Ok, meus amores. Velho, né? Aqui ele traz as características quando você está utilizando, você está fazendo esse elemento comparativo. Aqui, só para reforçar, ele traz a definição, né? O que seria a metáfora, a gente já estudou, né? A metáfora, ela exprime uma relação comparativa entre dois elementos, a qual deve ser interpretada em sentido conotativo. Exemplo, ela era o ar que eu respirava. Para interpretar uma metáfora, deve-se fazer o exercício lógico criativo de identificar as características do elemento comparativo secundário que devem ser aplicadas sobre o elemento primário no contexto dado. Elemento primário, ela. Elemento secundário, ar, vital, poluído, rarefeito. Na metáfora, diferentemente da comparação, não aparecem termos comparativos. Então, é importante você saber, né, como é que vai acontecer essa comparação. Então, como ele fala aqui, né, você tem que fazer um exercício lógico criativo, identificar as características do elemento comparativo, né, do elemento comparativo, tá bem? Vamos lá. O que é importante a gente destacar aqui que a metáfora, diferente da comparação, ela não apresenta nenhum elemento comparativo. Então, na metáfora, olha o exemplo. Ela era o ar que eu respirava, tá? Comparação, ela era como o ar que eu respirava. Esse como, ele é um elemento comparativo. É uma comparação, só que é mais explícita, tá? E a metáfora não. A metáfora, ela é mais implícita, tá bem? Então, não esqueça da diferença entre essas duas figuras de linguagem, tá bem? Vamos lá, a quinta questão lhe pede para você assinalar as ideias que Bono sugere aos formandos por meio da metáfora do velho prédio. Ele trouxe como resposta que as gerações anteriores conformavam-se a adotar o estilo de vida
esperado para quem envelhecesse. Os jovens não precisam seguir os passos dos mais velhos, eles podem ser criativos e buscar novas formas de viver. Correto, né? É isso que ele traz ali naquele discurso dele, tá bem? Sexta questão, tá? Ele diz assim: depois de 2 filmes de maior bilheteria no cinema, Titanic 1997 e Avatar 2010 são do diretor James Cameron. Em 2012, quando o acidente com o navio Titanic completou 100 anos, o filme foi relançado em 3D. A imprensa questionou o diretor se a obra cinematográfica ainda teria algo a dizer para as novas gerações. Leia sua resposta. Para mim, a metáfora do Titanic ainda está lá. Fomos avisados, né? O iceberg está diante de nós e não conseguimos desviar o navio da colisão. Vimos governos paralisados que não fazem nada de concreto para evitar uma catástrofe. Não há liderança forte o suficiente em assuntos críticos na área ambiental por causa da influência dos interesses especiais. Fazer mais dinheiro, reerguer a economia e então ignoramos os estragos que fazemos ao meio ambiente, a poluição. Vamos deixar esse triste legado para os nossos filhos, né? Realmente, olha, ele utilizou toda aquela situação aí no discurso dele do Titanic para mostrar uma situação, algo que é evidente, né? No nosso, digamos, no nosso mundo. Interesses pessoais, a gente meio que fica parado ali, né? A gente tá vendo ali aquela, digamos, aquele iceberg, sabendo que pode acontecer uma catástrofe, né? Que pode ter um problema e às vezes a gente não faz nada, né? Então, quando ele tá utilizando ele está fazendo esse discurso, né? A gente percebe, né? Essa situação que ele coloca, tá bem? Nesse caso, a metáfora de James Cameron pode ser considerada uma alegoria, recurso comum aos discursos persuasivos nas relações estabelecidas pelo diretor. Aí aqui ele vai trazer a questão. É importante a gente entender a diferença entre a alegoria, né, e a metáfora. Muitas vezes a alegoria ela é chamada de metáfora. Linguisticamente, a diferença entre elas é a extensão. A metáfora é uma comparação ocasional, pontual, utilizada para descrever uma característica, por exemplo. Já a alegoria evolui para uma narrativa com lógica comparativa e sentido conotativo. Ela é meio que mais profunda, a alegoria, feita com a intenção de ilustrar um conceito. Uma alegoria famosa é o mito da caverna, do filósofo grego Platão, pensada para explicar o modo como as pessoas se relacionam com o conhecimento, né? Essa é bem famosa, né? O mito da caverna é muito conhecido. Eu acredito que vocês já têm conhecimento também, né? Então, é uma alegoria, ela é muito mais profunda, ela se estende muito mais a explicar um conceito, né? A metáfora ela é mais pontual, mais ocasional, tá bem? Então, galerinha, vamos para a questão. Nas relações estabelecidas pelo diretor, letra A, o Titanic é o mesmo que o planeta a bordo do qual estamos, né? A mesma situação, né? Que ele colocou lá, né? No discurso dele. O iceberg, né? É o mesmo que o esgotamento dos recursos naturais, o desequilíbrio ambiental e suas consequências, né? É o iceberg, gente, tá? Não tinha parado ainda para pensar nessa palavra, mas é o iceberg, né? E aí a gente vai ver a resposta aqui, né? É óbvio que vocês devem verificar, confirmar se está tudo certinho de acordo com o conhecimento de vocês. Sétima questão. Leia alguns versos do poema O Autorretrato, de Mário Quintana. No retrato que me faço, traço a traço, às vezes me pinto nuvem, às vezes me pinto árvore, tá? Muito legal, né? O Mário Quintana sempre muito profundo, né? E aí, galerinha, qual é o que vocês vão fazer? No espaço a seguir, escreva a sua interpretação do texto lido. Então, é um poema, um trecho, e aí você vai fazer a sua interpretação desse poema, nesse espaço, tá bem? Oitava questão. Pense em 2 metáforas para representar características contraditórias suas.
Depois, leia-as para um colega e verifique se ele consegue interpretá-lo de modo que você planejou. No retrato que eu me faço, traço a traço, às vezes me pinto, aí você vai colocar lá a palavra, como é que você se pinta. Às vezes me pinto, aí você vai colocar outra palavra, tá bem? É pessoal. Nona questão, a imagem a seguir poderia ser uma metáfora para qual ideia ou situação? Explique sua resposta, tá? Aqui ele trouxe uma sugestão, mas é óbvio que cada um vai fazer aí da forma como você entende. Ele disse assim: a pipa pode representar um adolescente, pois ele goza de relativa liberdade, uma vez que continua preso por um fio ao controle da família. Mas é só uma sugestão, tá? Eu quero que você me diga, você, o que você pensa aí, né? Como seria uma metáfora para essa ideia ou para essa situação. Aqui nós vamos ter a questão 10, que você vai fazer a interpretação, né, dessa imagem, né, na capa da revista Super Interessante, tá bem? E ainda diz assim: esperamos que os alunos percebam a relação da imagem com o texto que acompanha. A imagem concretiza a expressão as armadilhas do supermercado, tá bem? Eu sei que vocês dominam bem essa parte de interpretação de imagem. Então, verifica aí o que quer dizer, você vai colocar. A 11ª questão, você vai fazer aí você vai ler, né, esse texto aqui, que ele é uma alegoria. Você vai responder a questão, né, a que ele trouxe como resposta da letra A, vocês estão vendo aqui. Na letra B, ele diz assim: na metáfora criada pelo ouvinte, o que a galinha e o mito representam? Aí ele trouxe a resposta aqui também, né? A galinha, na atitude passiva de esperar por alimento, representa os ouvintes. O milho, o alimento, corresponde às palavras ou às informações apresentadas pelo palestrante, tá bem? Questão 2. Essa questão 2 é um pouquinho mais extensa. A questão 2 diz o seguinte, vamos lá para a gente finalizar, né? No curso de seu aprendizado da língua, é provável que você tenha se tornado hábil em identificar e eliminar repetições do texto. Nesse sentido, reescreva o trecho a seguir, sugerindo alterações para aperfeiçoá-lo. Então, aqui ele trouxe uma sugestão, mas eu quero saber como é que vai ficar aí de acordo com a sua análise, de acordo com a sua, o que você pensa, o que daria para aperfeiçoar, para melhorar nesse texto, tá bem? Ok, vamos para a 13ª questão. Ele vai falar um pouquinho aí, né, das repetições, vai falar um pouco da anáfora, gradação, polissíndeto, né? Então, vamos lá, vamos estudar um pouquinho mais. Ok. A anáfora consiste em iniciar uma sequência de orações, frases ou versos repetindo sempre a mesma palavra ou expressão. Eu sabia a matéria, eu sabia que estava preparado, eu sabia que tudo daria certo, né? A anáfora, essas aqui são muito utilizadas, aí você deve dizer, professor, às vezes não parece pobreza de vocabulário ou alguma coisa assim, não. Nesse sentido, ele é um recurso, são recursos utilizados propositalmente pelo escritor, pelo autor do texto, né? Justamente para dar esse sentido. Então, ele utiliza justamente, né, para que aquele texto ele tenha realmente mais vida, né, e tudo mais. Então, olha só. A gradação ela consiste em construir uma série na qual o sentido das expressões vai se intensificando até um clímax ou se reduzindo até um anticlímax. Olha o exemplo. Era sempre a mesma coisa. Belinha olhava, pedia, ameaçava, gritava e batia muito bem. Às vezes sentia-se fraca, pequena, minúscula, invisível diante do mundo, né? Então, assim como ele pode ir aumentando, ele pode ir diminuindo, né? Intensificando ou não, né? Determinada expressão, tá bem? O polissíndeto, ele trata da repetição, trata de repetir a mesma conjunção, o e ou o nem, entre as orações de um período composto entre os termos de uma oração. Exemplo, não sabia o que esperar, nem se deveria esperar, nem se ele responderia, nem se viria, nem se queria que viesse. Observa que ele repete várias vezes o nem, tá bem? Aqui ele trouxe
as respostas para a questão letra A, letra B, letra C. É importante você lê-las e entender como é que vai ocorrer cada uma delas aí, né? Gradação, anáfora, polissíndeto, tá bem? E aqui a questão 14, né, gente? É muita atividade. Você vai reescrever o trecho inserindo o recurso do polissíndeto aí, tá bem? Aqui, ó, tá? Vamos lá, questão 15. Você vai ler a letra desta música, Desabafo, da banda Titãs, e resolva as questões propostas, tá bem? Então, vamos lá, você vai fazer a leitura, né? Vai identificar na letra A qual é a figura de linguagem predominante no texto, né? É a anáfora, presta atenção que ele começa. Tô cansado do meu cabelo, tô cansado da minha cara, tô cansado de coisa vulgar. Ele repete várias vezes o tô, né? Então, a gente vai perceber que é uma anáfora, que nesse caso consiste na repetição de uma mesma expressão no início dos versos. Letra B, de que modo a figura de linguagem identificada na canção contribui para a expressividade da mensagem, né? A repetição da expressão tô cansada no início de todos os versos reforça a rotina, o excesso de ações que leva o eu lírico ao limite, ao cansaço declarado. Letra C, escreva em prosa seu período, seu próprio desabafo. O que cansa? O que o frustra? O que o entristece? Lembre-se de utilizar as novas figuras de linguagem que aprendeu, né? Então, você pode utilizar a anáfora aí, né? Que é sempre aquela mesma expressão, né? Você vai utilizar aí justamente para intensificar, né? E tudo mais, a gradação. Ou você também pode utilizar o polissíndeto, tá? Que é a repetição das conjunções e e nem. Tudo bem, meu povo? Então vamos finalizar por aqui. Até o nosso próximo encontro. Fiquem bem. Tchau, tchau.